Os câmeras são. Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. A professora hoje vai iniciar a aula realizando um compartilhamento de tela e vamos falar sobre farmácia popular. Vou dar início à minha aula primeiro com uma mensagem falando o seguinte: nada é por acaso. Acredite em seus sonhos e nos seus potenciais. Na vida, tudo se supera. Se você está passando por um momento difícil, fique em paz, ele vai passar. Tudo passa. Se você está passando um momento alegre, com certeza, aproveite, porque ele também vai passar. A única coisa que diz a Bíblia que não passa é a palavra de Deus. Então, já que tudo passa, vamos fazer uma revisão do que se passou na semana passada. O que a gente falou na aula anterior? Falamos sobre atenção farmacêutica. Ficou bem gravado aí o que é a atenção farmacêutica? Que é a provisão responsável de terapia medicamentosa, que a atenção farmacêutica não pode ser realizada pelo atendente de farmácia. Ela é uma função exclusiva do quê? Do farmacêutico. A atenção farmacêutica ela é muito confundida com assistência farmacêutica, porque a atenção farmacêutica ela tem 3 fases. Ela tem a fase onde o profissional tem que adquirir o conhecimento ali, né? Como que se faz essa consulta que vai ser realizada com o cliente, ele tem que ter conhecimento em outras áreas, na interpretação de exames. Falamos que é um modelo a ser seguido, então, a atenção farmacêutica. Tem a parte estrutural, que é a fase de que tem que ser divulgado aí para o cliente, tem que ter a busca do conhecimento, tem que depois ofertar esses produtos e, por final, na terceira fase ali, a autorização prévia da vigilância sanitária para que seja, tem que ter um procedimento do cliente, é claro, para poder realizar a atenção farmacêutica. Por quê? Porque tem POP, procedimento operacional padrão, desses serviços que serão prestados dentro da farmácia. Como eu falei na aula anterior, já prestou atenção que não é toda farmácia onde se faz teste de glicemia, onde se pode aferir pressão? Então, tem que ter um local adequado para esse cliente ser atendido. Só que, o que eu espero que tenha que ficar muito claro nessa aula, que a atenção farmacêutica, a consulta da atenção farmacêutica, não substitui a consulta médica. É um serviço que é prestado por profissionais com o intuito de fazer o quê? O objetivo é que não haja problema de interação medicamentosa, nada correlacionado ao tratamento medicamentoso do cliente. Ok? Espero que a gente, após essa breve revisão, se você ainda tem dúvida, dá uma olhadinha lá no vídeo anterior da semana passada, onde a professora deixou bem claro o passo a passo de como realizar a atenção farmacêutica, caso você seja contratado por uma farmácia onde ainda não há prática. Ok? E hoje, sobre o que nós vamos falar? Hoje nós vamos falar sobre farmácia popular. Ou ainda, quando você passa numa farmácia e vê aquele banner que está lá dizendo aqui tem farmácia popular. Esse programa, ele faz o quê? Ele distribui medicamentos gratuitos. Distribui? Como assim? Professora, agora explica para nós direitinho como é que é. Vou explicar. Olha só, preste atenção. A farmácia popular, ela funciona por meio de um credenciamento. Então, a farmácia popular é um programa de quê? Do governo federal. Ele foi criado, e quando ele foi criado, houve um credenciamento tanto de rede privada, ou seja, farmácias particulares, farmácias drogarias comerciais, com o objetivo de fazer o quê? Disponibilizar o benefício para aquisição desses medicamentos a um custo baixo ou até, em alguns casos de medicamentos, que a distribuição é gratuita. Mas, para isso, a professora vai explicar para você como é que funciona essa parceria do governo federal, setor privado e o varejista farmacêutico. Professora, explica para mim, então, quais os medicamentos que faz parte? Tem bastante medicamento que faz parte? Tem sim. São todos os medicamentos que tem na farmácia que fazem parte desse programa da farmácia popular? Não. Toda farmácia tem farmácia popular? Não. Olha só, a professora tá falando assim, tá me deixando assim confuso. Não vou deixar você confuso, não. Esse
programa ele funciona assim, ó. A distribuição de medicamentos gratuitos. Quais são os tipos de medicamento? Hipertensão e diabetes. Em 2004, quando foi criado aí esse programa, ele veio para cumprir uma diretriz de uma política nacional de assistência farmacêutica. O que isso quer dizer? Inicialmente, quais eram os medicamentos que eram liberados? Os de pressão e diabetes. Em fevereiro desse ano foi, então, começou a entrar em prática esse programa. No mesmo ano, só que em junho, entrou os medicamentos para asma. Como assim, professora? É que assim, antes eram só essas duas especialidades, aí asma entrou. Professora, explica pra gente assim como funciona. Vamos supor, o cliente que ele faz, que ele utiliza o Sistema Único de Saúde. Muito bem. Ele vai lá, o médico prescreve o medicamento, ele faz parte de um grupo. Então, existem os grupos de hipertenso, grupos de diabético. Aí, porque assim, 2011, em fevereiro de 2011, teve uma portaria. Essa portaria, ela determinou que no dia 14 de fevereiro desse ano, começasse então essa distribuição. Nessa mesma época, houve um colapso, houve um problema, porque os clientes iam até as farmácias das unidades de saúde de determinados municípios e não tinham medicamento. Aí o governo federal veio para sanar esse problema. No Brasil inteiro tem esse programa de farmácia popular, entendeu? Desde que, vamos supor, você tem uma farmácia, você está com pouco cliente, você quer aumentar ali a sua clientela, o seu fluxo, o que é feito? É feito esse credenciamento para que você atenda esse programa do Aqui Tem Farmácia Popular. Ou seja, como funciona? O cliente vai até a farmácia, eu vou explicar para vocês o que ele tem que levar, mas qualquer cliente, professora? Qualquer cliente pode ter esse benefício. E você, como atendente de farmácia, por que é importante você saber desse programa, como ele funciona? Porque se a farmácia que você for contratado tiver lá esse banner, da saúde não tem preço, medicamentos de graça, esse programa chama Aqui Tem Farmácia Popular, tá? Então, se você tiver, o que você vai ter que saber a respeito dele? Que com a implantação desse programa, a população passou, então, a adquirir o direito de uma lista de medicamentos. Alguns, como eu citei, para diabetes, hipertensão e asma, são gratuitos. E existem outras classes que eu vou citar daqui a pouco, que eles, algumas farmácias dão até 90% de desconto. Quais farmácias? Por exemplo, eu tenho minha farmácia, eu quero dar 90% de desconto. Mas vamos supor, a Maria Alzira tem a dela, a Alane tem a dela, a Luma, a Vitória, cada um tem sua farmácia. Cada um vai trabalhar em uma farmácia diferente. Lá, esses medicamentos que eu vou citar daqui a pouco, é diferente. Por que é diferente? É diferente porque cada um vai dar o desconto e acha melhor. Como assim? Então, vamos lá primeiro responder essa pergunta. Quais os medicamentos que fazem parte da rede de farmácia popular? São medicamentos de hipertensão, diabetes e asma. Professora, você acabou de citar que tem algum desses medicamentos que é até 90% de desconto. Como é que funciona, então? Vamos lá. Anticoncepcional, medicamento para rinite, glaucoma, osteoporose, mal de Parkinson, colesterol, triglicerídeos, ou seja, todos esses medicamentos que eu falei para vocês, eles têm até 90% de desconto. Não é que você vai lá na farmácia e todos eles vão ter, como eu citei anteriormente. A Maria Alzira não quer dar 90% de desconto, ela quer dar 50%. A Alane quer dar 30%. Esses medicamentos, professora, pode sair de graça? Não. Quem vai custear a diferença desse medicamento? O governo federal. Entenderam isso? Bacana. Se você entendeu essa fase, então guardem lá. Professora, então, só reformulando aí o que você acabou de falar. Quais medicamentos? Medicamento de osteoporose, contraceptivo,
incontinência urinária, glaucoma, mal de Parkinson e rinite. Esses medicamentos são até 90. E o restante? O restante, sim, eles são gratuitos. Professora, como que eu vou conseguir o remédio? Agora você falou dessa aula, me interessou, eu vou ajudar os meus clientes que não sabem desse programa. O cliente tem que levar até a farmácia o quê? Uma receita médica válida num prazo do quê? 4 meses da última consulta. Ou seja, tem alguma exceção desse que não precisa ser de 4 meses? Tem. Os anticoncepcionais, a receita vale por até 1 ano. O que mais que tem que levar? Um CPF do titular, que é dispensada a obrigatoriedade do paciente. Vamos supor, minha mãe pega medicamento na farmácia popular, diabética, hipertensa. Só que tem que ser ela que assina ali. Porque a farmácia depois vai fazer o quê? Vai receber. Então, ela tem que tirar uma cópia dos documentos e ainda, quando houve o início lá dessa implantação desse programa, o que aconteceu? Até o comprovante de residência também precisava levar. E só que se essa pessoa tiver acima de 60 anos e ela tiver um cuidador, ela tiver alguém que seja responsável pela saúde dela, assina uma procuraçãozinha ali para você pegar no lugar. Caso contrário, se esse paciente tiver menos de 60 anos, não pode. Mas aí eu vou trazer um problema para a vida de vocês. Pense lá. Diante de um cliente que chega na farmácia, uma receita de captopril. Você vai falar, captopril? Ah, captopril é um medicamento para hipertensão arterial. Se você não sabia dessa informação, anota aí, o captopril é da classe dos antihipertensivos. E é só quem não sabe desse programa. Qual seria a sua atitude como atendente? Você poderia orientar esse cliente? A resposta é sim. Porque, de repente, o cliente necessariamente não sabe desse programa. Ele não tem o conhecimento. Tem que ter o quê? Os critérios para que a pessoa possa pegar esse medicamento. Não é todo mundo que às vezes tem essa informação, como vocês hoje estão tendo essa aula, estão aprendendo, tem material de apoio de vocês aí, caso você queira tirar uma dúvida. Professora, qual que é o medicamento que você falou? Professora, eu ouvi você falando fralda? Sim, as fraldas também, só que a fralda, aí a dispensação dela é de uma forma diferente. Vou falar daqui a pouco como pode ser. Então, vamos lá. Medicamento, então, o captopril, ele entra nos medicamentos gratuitos? Sim, ele entra lá, nesses medicamentos gratuitos. Se você pegar essa apostila, página 55, lá a professora deixa relatado para vocês o quê? O captopril, maleato de nalapril, cloridato de propanolol, atenolol, hidroclorotiazida, losartana potássica. O que mais, professora? Existe mais medicamentos? Sim, existe mais. Esses medicamentos que eu acabei de citar para vocês, têm as miligramas específicas que são dispensadas pelo programa. São medicamentos de pressão alta e de diabetes. Tem 3 medicamentos. Tem a glibenclamida, cloridato de metformina, tanto de 500 quanto de 850. Ok? Professora, esses medicamentos são de graça? São. Diabetes e hipertensão são doenças crônicas e que foi feita uma pesquisa pelo Ministério da Saúde. Você sabe o que foi constatado? 30% dos idosos, eles têm diabetes e 65% são hipertensos. Então, essas doenças crônicas têm afetado não só a população brasileira, mas todo o mundo. O que a professora quer que você saiba? Eu falei sobre o anticoncepcional. Existe uma marca só de anticoncepcional? Não. Existe N marcas de anticoncepcional. Só que eu gostaria que você ficasse atento ao seguinte. Para dispensação, ou seja, quais os critérios? Se a professora perguntar lá na atividade para você, então, quais os critérios que são necessários para a dispensação dos medicamentos da farmácia popular? Foi aquele que a professora falou agora há pouco.
tem que apresentar o RG, tem que apresentar o CPF, comprovante de residência e a receita atualizada por quanto tempo? 4 meses. O anticoncepcional, salvo que ele vale para até 1 ano, ok? Professora, você falou do anticoncepcional. Colesterol é uma classe de medicamentos que é liberado pela farmácia popular? Sim. Existe a simvastatina, de 10, de 20 e de 40 miligramas. Medicamento para rinite entra na classe da asma. Lembra que eu falei para vocês? Alguns medicamentos de asma é de graça. Outros medicamentos, 90%. De rinite, especificamente, ele entra na classe dos 90%. Ele é para tratamento da área respiratória, mas não é de asma, ok? Osteoporose, existem medicamentos específicos para tratamento de osteoporose. Ok, professora, agora eu estou com outra dúvida, é o seguinte. Se esse cliente tiver plano de saúde, ele é impedido de pegar medicamento no programa Farmácia Popular? A resposta é não. Por fim, o que a professora quer que você guarde muito bem a respeito dessa aula? Que o programa Farmácia Popular é um programa do governo federal. Inicialmente, em fevereiro de 2011, ele passou a vigorar em todo o território nacional, com medicamentos para diabetes e hipertensão. Nesse mesmo ano, em 2011, em junho especificamente, passou-se a liberação dos medicamentos para asma. Quais são esses medicamentos? Quero que fique bem guardado aí, ó, revisando o que a professora acabou de falar. São medicamentos específicos. Eles não são medicamentos referência. Eles são medicamentos genéricos. O que isso quer dizer? Os nomes que têm esses medicamentos são os nomes dos princípios ativos, ok? Se esse medicamento não for com o nome do princípio ativo, ele pode ser dispensado pelo programa? Não. O governo federal só vai ressarcir a farmácia, por isso que é importante você prestar bem atenção nessa aula, para que você não dispense o medicamento erroneamente. Porque a partir do momento que você for lá e não atender o seu cliente com os critérios que o programa Farmácia Popular, na hora da dispensação, a farmácia não vai receber. Por isso que tem que ter a assinatura do cliente, ok? Esse programa, a professora ainda gostaria de fazer uma outra observação. Eu falei que ele é do governo federal, né? A saúde é um direito de todos, um dever do Estado. O Estado também, ele participa como? Esse contrato que eu estou falando para vocês, que é feito aí, esse credenciamento, ele é feito também o governo federal com o município. Aqui, especificamente na cidade de São José do Rio Preto, existe uma farmácia popular, ele fica dentro da rodoviária. Para quem conhece a antiga rodoviária aqui em São José do Rio Preto, lá no final à esquerda, aonde é dispensado medicamento, alguns gratuitos e outros, eles são cobrados? Não. Quando esses medicamentos são dispensados pela farmácia popular, quer dizer que eles não são cobrados quando é do município. Eles só são cobrados quando ele é de rede credenciada, ou seja, a pessoa tem um CNPJ particular. Ficou claro aí essas informações que a professora passou para você? Joia. Então, o que nós aprendemos correlacionado aqui tem farmácia popular? Que esse programa do governo federal, que desde 2011 dispensa medicamentos para diabetes, asma e hipertensão, gratuito. É de rede, pode ser particular, como pode ser de rede municipal. É um credenciamento que é feito para esse atendimento. Existe, salvo outros medicamentos? Sim, são medicamentos, como eu comentei, anticoncepcional,
medicamento para colesterol, Parkinson, rinite, osteoporose, glaucoma. E ainda foi inserido o quê? As fraldas geriátricas. Foi bacana? Foi interessante saber a respeito desse assunto? Com certeza, você atuando, orientando o seu cliente, tendo um diferencial, você vai conseguir fidelizar esse cliente, com certeza ele não vai esquecer de você e sobre essas informações que você passou. Se você ainda restou alguma dúvida a respeito desse assunto, sobre esse programa, o que você precisa saber dele, a professora só vai reforçar. É importante que você tire o xerox do seu cliente, do RG, do CPF, que vai ser emitida uma notinha aonde ele vai assinar, uma via vai ficar com ele, outra via vai ficar com você. Por que a professora tentou falar a respeito desse assunto? Porque agora houve uma mudança na dispensação desse medicamento devido à pandemia. Antes, esse medicamento ele é dispensado o correspondente para 30 dias. Com a pandemia, na rede municipal, está sendo liberado para 60. Rede particular está liberando até para 90 dias determinados tipos de medicamento. Já para evitar realmente. E para os idosos, salvo algumas exceções, às vezes o idoso fica dentro do carro, mas ele tem que estar presente ou tem que assinar uma procuração para que seu responsável possa pegar. Ok? Bacana as informações que você recebeu hoje? Muito legal, né? Muito bem. Próxima aula vai estar assim, ó, imperdível. O que nós vamos falar? Vamos organizar a nossa farmácia? Você acabou de ser contratado? Você pode chegar e modificar, tirar tudo do lugar? Não. A resposta é não. Porque a aula anterior você entendeu que a atenção farmacêutica, a farmácia ela é toda estruturada para receber o seu cliente. Há normas ali do medicamento, aonde vai, como vai, que jeito que vai. Hoje, nós aprendemos sobre o programa Farmácia Popular. E ainda, algumas empresas aproveitam desse visual, que é o vermelho. Nós vamos falar na próxima aula, quando eu falar sobre organização. O vermelho mexe com a nossa mente, o amarelo também. A professora vai falar. Você foi contratado. Como é que você vai colocar? Como é que você vai saber? Aonde eu ponho tal medicamento? Eu ponho ali, eu ponho aqui. Como funciona, professora? Eu vou falar de um assunto muito interessante na próxima aula. O que nós vamos falar? O que são os MIPs? Nós falamos, não falamos? E agora? Aonde que eu vou pôr esse MIP lá? Esse MIP vai precisar da receita médica? A professora falou na aula que não precisa. Mas e aqueles medicamentos controlados? Aonde que eu vou guardar? A aula que vem, como eu falei para vocês, imperdível. Vou encerrar falando com vocês o seguinte. Nós ganhamos força, coragem, confiança a cada experiência que verdadeiramente paramos de enfrentar o medo. Não fui eu que falei isso não, tá? Foi Eleanor Roosevelt. Eu gosto muito dessa mensagem porque esse é um momento nós realmente precisamos ter coragem e confiança para que a gente possa enfrentar o medo. O medo, de repente, nunca vai acontecer aquilo que tememos. Ok? Eu agradeço a participação de vocês. Daqui a pouco eu vou estar enviando lá no grupo o que? Atividade. Perguntando lá para você se você entendeu o que é Aqui Tem Farmácia Popular. Quais são os medicamentos que são gratuitos? Quais são os medicamentos que podem ser dados até 90% de desconto? A professora falou. E os critérios para que a pessoa tenha direito a pegar esse medicamento? E não se esqueça, o programa, então, já que a professora pode perguntar na atividade, ele pode ser atendido tanto na rede privada quanto na rede municipal, porque ele é um programa do governo federal, ok? Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe. Espero que essa aula tenha sido muito produtiva para vocês. Vou interromper o compartilhamento de tela. Eu aguardo vocês quando? Quinta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, para que nós possamos dar continuidade no nosso conhecimento, para que nós colocamos em prática como é a organização em uma farmácia. Até mais, um beijo. A professora vai ficar aguardando vocês responderem as atividades, ok? Até mais!